Olá, bom dia! A notícia diferente desta quinta-feira, véspera de Natal, já está no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Participe aqui do A Notícia de Frente, que é feito para você. Deixa eu dar bom dia aqui ao Paulo Coelho. Bom dia, Paulo. Olá, bom dia a você, Lúcio, Nayara, você que nos assiste também. Satisfação estar de volta, não é? Aqui nessa mesa com você, especialmente porque, afinal de contas, então, é Natal. É Natal, Lúcio Sorge. Bom dia. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, Paulo Coelho. Bom dia. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Plagiando, né? É Natal. É Natal. Pode cantar a música de Natal? Pode. O Lúcio deu uma assustada, viu? Quem vai Eu cantar? ia cantar. Você? Mas não vou mais, gente. Não, mas pode cantar. Canta ou não canta? Você viu a assustada que ele deu? Ele fez assim. Esbugalhou os olhos assim. Você não vai fazer isso. Pelo amor de Deus. Como quem diz, você não vai fazer isso. Ele deve ter te ouvido já cantar. Eu nunca ouvi cantar, estava aqui na expectativa. Você nunca ouviu cantar? Não, nunca vi. Não, você nunca ouviu ela cantar? Nunca ouvi. Nem que... Você não sabe o que está perdendo. Não sabe mesmo, né, Lúcio Sorge? Essa ironia do Lúcio. Olha só, gente. Vamos seguir aqui. Eu quero só reforçar que hoje nós vamos receber aqui nos estúdios do A Notícia de Frente, nesta véspera de Natal, o secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, Rogério Galo. E ele vai estar aqui com a gente fazendo o balanço da gestão e, claro, respondendo algumas questões polêmicas aqui no A Notícia de Frente, como o VLT. Agora a gente vai falar da Câmara de Cuiabá, isso mesmo, até no próximo dia 31, 431 servidores comissionados serão demitidos na Câmara de Vereadores de Cuiabá. É um processo natural de final de gestão. Quem traz os detalhes é o Antônio Carlos Silva. Bom dia a você que acompanha a Notícia de Frente. Nesta quarta-feira, dia 23, foi publicada a demissão de 353 servidores comissionados sem estabilidade que exerciam cargo de confiança no gabinete dos 25 vereadores de Cuiabá. Já no próximo dia 31, serão demitidos 78 servidores comissionados também sem estabilidade, que exerciam cargo de confiança como chefes de gabinete dos 25 parlamentares ou que trabalhavam no setor administrativo da Câmara. O atual presidente da Casa explica: essas demissões são naturais em todo final de gestão. Misael Galvão acrescenta: todos os 431 servidores exonerados serão indenizados com todos os direitos de rescisão, não ficando nenhum pagamento para a próxima legislatura. Daqui a pouco a gente volta aqui na Notícia de Frente com outras informações. Até já. Obrigada, Antônio. Quer dizer, contrata, demite, mas não quer dizer que vão ficar, não é? Porque daqui a pouco começa a nova legislatura, começa a nova gestão, todo mundo recontratado, não necessariamente esses, não é? Porque a gente fica meio que aliviado, porque, afinal de contas, quando se faz um julgamento assim, pode significar redução na, não é? Economia, e com essa economia talvez investimento em algum setor público propriamente, mas isso significa dizer que é um procedimento habitual, que acontece sempre no final de cada gestão. Daqui a pouco começa um novo, aí ele traz os seus, cada um com o seu pessoal, e aí mais gente será recolocada nos quadros da Câmara. Nesse caso aí, como o repórter Antônio Carlos Silva informou, é um processo natural, né, por se tratar de final de gestão, né? Está terminando essa legislatura lá na Câmara de Cuiabá. Mas tiveram outros momentos que funcionários, servidores comissionados da Câmara Municipal de Cuiabá tiveram que ser demitidos também em massa, mas foi por outro motivo. O processo não era natural, era para que a Câmara não estourasse os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, porque ela não tinha mais orçamento. Então, se continuasse com os comissionados, iria estar agindo de forma
ilegal, né? Nesse caso, o processo aí é natural, como o Antônio Carlos informou aí na participação dele, em função aí do final da legislatura. Isso mesmo, e ainda falando de Câmara, Lúcio e Paulo Coelho, o papel... Vamos ver se agora, né? O Paulo Coelho colocou aí, esses daí estão sendo demitidos, mas outros serão contratados quando tomarem posse os vereadores eleitos e reeleitos no último dia 15 de novembro, né? E vamos esperar, né? Será que vão reduzir um pouco do número de assessores lá na Câmara Municipal de Cuiabá? Ou vai ser 15, 17, 20 assessores por cada vereador? Isso depende muito, Lúcio, também do quanto vai ganhar cada assessor, né? Você, vereador Lúcio Soares, você tem lá, digamos, 20 mil reais para contratação de pessoal. Você pode ter 5, pagando aí 4 mil reais, ou você pode ter 20 assessores pagando R$1.000, entendeu? Então depende muito aí de como é distribuído aí por parte... Porque ele tem direito, é a tal verba indenizatória que é legal, que é legítimo, mas que chega a ser vergonhoso em alguns casos, porque é muita regalia que se tem aí o parlamentar, porque tem além da verba indenizatória, tem o próprio salário, tem a ajuda de custo disso, daquilo, então cabe a cada parlamentar fazer a distribuição aí de sua verba como bem entender. E a Justiça, você citou aí a verba indenizatória, a Justiça decidiu o seguinte, que os vereadores só podem receber de verba indenizatória até um máximo, né, de 60% do salário deles, ok? Muito bem, correta a decisão. Agora, o que eu pergunto, Paulo e Nayara, é o seguinte, por que é que o Poder Judiciário só toma esse tipo de medida em relação à Câmara de Cuiabá? Eu tenho credencial para falar isso porque eu sou um dos maiores críticos da Casa dos Horrores. Como muitos jornalistas, como a Nayara como o Paulo Coelho também é um crítico de tanta coisa que acontece de errado nessa Câmara de Cuiabá. Agora, eu estou colocando essa questão da verba indenizatória porque em relação à Câmara de Cuiabá, a Justiça, o Poder Judiciário, tomam medidas desse tipo, mas não tomam esse mesmo tipo de medida em relação a outros poderes, que têm privilégios, né, mordomias, muitas mamatas, e aí o seguinte, e aí com relação a esses outros, o Poder Judiciário não age da mesma forma. Por que será, hein? Por que será? Eu quero definir aqui, eu quero fazer um adendo, porque eu não tenho bem a certeza, eu acho que além da verba indenizatória existe a verba de gabinete. A verba de gabinete, ela é para esses fins aí, contratação de pessoal. E a indenizatória é para as despesas do gabinete. Só para fazer isso, não vamos falar aqui, vamos ligar aqui, apesar de hoje ser um dia de a gente não brigar com ninguém, mas vamos ligar aqui brigando e a gente quer só, eu não tenho compromisso com erro. Não, além da... Tem a verba de gabinete e a indenizatória. Além da verba indenizatória, eles têm a verba de gabinete, que é para manter esses funcionários. Exatamente. Né? Ou daquela forma ali, mas a regra é a mesma. Pagando muito para poucos ou pagando pouco para muitos. Né? A regra é a mesma. Então, o cara tem lá um X, digamos que seja 20 mil reais, que é nesse patamar que eu te falei aí. Ou paga 20 mil reais, paga R$1.000 para cada um, contrata 20 servidores, ou contrata 5, paga R$4.000 para cada um, de acordo com a necessidade e interpretação aí do parlamentar. Isso. Olha, vamos aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital. Vamos continuar a repercussão aí sobre o VLT. Ontem a gente até exibiu aqui no programa uma matéria falando da repercussão com algumas entidades e também com a população. Agora a repercussão é com os políticos. O deputado aciona a PGR para investigar desistência do VLT. O deputado José Medeiros, do Podemos, solicitou à Procuradoria-Geral da República a abertura de investigação para apurar possível desvio de finalidade de uso de recursos públicos federais na obra do VLT em Mato Grosso. O motivo do pedido tem por base a decisão do governador Mauro Mendes em anunciar aí a desistência do VLT para mudar para o BRT. Aí o deputado disse o seguinte: a decisão do governador de Mato Grosso em encerrar as obras do VLT significa um desperdício dos recursos públicos já empregados na construção deste modal. Afinal, mais de R$1 bilhão foi gasto. Mudar de modal a essa altura e implantar um BRT apenas geraria um novo gasto de recurso público, sem qualquer garantia de conclusão, diz trecho
aí do pedido protocolado na terça-feira? Eu continuo insistindo no que eu já coloquei aqui no Notícia de Frente. Para mim, o governo foi inábil ao fazer esse anúncio. O governo poderia muito bem, primeiro, ter apresentado esse estudo para as prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande, apresentado esse estudo para os deputados estaduais e também para a bancada federal. Com certeza, a polêmica seria muito menor. Ou seja, o governo explicar primeiro para a sociedade, né, olha, o estudo que nós fizemos mostrou o seguinte, que o VLT, o veículo leve sobre trilhos, esta obra empacada, né, não tem mais condições de ser realizada, né? E o BRT, de acordo com esse estudo, é o melhor caminho para o governo. Quer dizer, o governo podia ter feito isso, para evitar a polêmica que está hoje aí, não é isso? Porque agora politizaram a questão, cada um defendendo aquilo em que acredita. Não é isso? O governo fez isso, só que ele verbalizou isso, quando poderia ter apresentado a planilha, os estudos, ipsilíteres, para que as pessoas, especialmente... Não, o governo comunicou a decisão dele. Mais então, nada. Mais nada. Isso que eu estou falando para você, faltou, assim, é isso, e aqui está a comprovação do que eu estou falando, item por item, a questão dos números e tudo mais, para convencer não só a nós, a imprensa, a população, que é o principal interessado e também que vai fazer uso disso tudo, né? E também os ministérios públicos, o federal e o estadual, para que possamos tocar adiante sem nenhum tipo de dúvida, porque pairou a dúvida, especialmente quando se politiza a situação. Está aí o Medeiros, o prefeito de Cuiabá também já se posicionou contrário, então virou um imbróglio, mais um ingrediente aí que é o político. Tem uma outra situação aqui que, inclusive, vocês, né, mais debateram ontem no final do programa, a gente não pôde continuar a discussão, esquentou um pouquinho, mas, claro, um debate sempre de ideias aqui, um confronto saudável, viu, gente? Vamos aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital. Morador de Paranatinga é o segundo alvo da PF envolvendo ameaças a ministros do STF. Mais um mato-grossense foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal na terça-feira. Investigação que apura ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal e a propagação de fake news, assim como acusado também o jornalista que você falou ontem, Paulo, aqui. De acordo com o Estadão, o alvo da operação seria um homem identificado como Ezequiel Souza Lopes. Ele é residente do município de Paranatinga, que fica a 373 quilômetros de Cuiabá, e teve as suas redes sociais bloqueadas. Ainda de acordo com as investigações, Ezequiel teria ameaçado o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares numa publicação no Twitter, que ele falou o seguinte: você, Alexandre de Moraes, e sua família vai ser executada e não tem mais volta. Você pediu isso, então toma tiro, disse trecho, fecha aspas, né, disse trecho da postagem aí do cidadão propagador de fake news e ameaças. Isso aí é ameaça, isso aí não é fake news, não, isso aí é ameaça. Ele tá também é ameaçando, acusado. Aí sim, eu concordo que tem que ter uma ação rígida nesse sentido aí, porque é uma ameaça e tem que realmente repreendê-lo da forma como diz a lei. Mas agora, é porque ele também é acusado pela polícia. Aqui a matéria não traz qual que é o tipo de fake news, mas ele também é acusado por propagação de fake news, mas aí que tá além de ameaça. Aí que está a falha. Eu estou sendo preso. Eu quero saber por que eu estou sendo preso devido ao processo legal. O mesmo que eu aleguei ontem. Eu não estou defendendo um cidadão, esse rapaz aqui do Mato Grosso, não sei quem que foi. A partir do momento que a gente tem a informação de que ele ameaçou, aí já está o crime ou já está o argumento plausível para que haja a ação da Polícia Federal. Eu só quero dizer que a gente tem que entender que dar opinião não é crime. Ultimamente, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, e especialmente na pessoa do senhor
Alexandre de Moraes tem apontado isso, que é crime o cara emitir opinião, seja ela favorável ou desfavorável, nesse caso Aí tem uma desfavorável. linha tênue também entre a opinião, a ameaça e a fake news, né? Exatamente, mas aí a partir do momento que você, digamos assim, eu não gosto, eu acho vergonhoso a Suprema Corte Nacional. É a minha opinião, eu posso dizer isso, que é Mas garantido nesse caso pela ele disse Constituição. que iam morrer a tiros a Aí família é e a ameaça. família. A Sim. ameaça é, que eu falei para você, eu repudio e eu acho que realmente a gente tem que punir, tem que haver a aplicação do que prevê a lei. Só estou dizendo que isso pode dar opinião, porque hoje ficou comprovado nesse inquérito do fim dos mundos aí, que muitos, se não todos, que foram alvo, que receberam a visita da PF em sua casa, tiveram aparelhos eletrônicos apreendidos e tudo mais, foi porque emitiram opinião contrária. Então você acha que é uma Não foi retaliação? isso, não. Me desculpe, mas não foi isso. O que a Nayara narrou aqui agora, desse morador lá de Paranatinga, já havia ocorrido quando foi instalada aí essa investigação no Supremo Tribunal Federal, porque no meio daquela turma lá, tinha gente que falou o seguinte: olha, nós vamos estuprar a filha do ministro Alexandre de Moraes. O que é isso? O que é isso? Isso é ameaça, Lúcio, isso aí é ameaça. Não, isso aí não é fake news, isso aí é ameaça. Ameaça, como eu disse aqui, Não. ameaça é algo que tem que ser punido, porque a lei prevê justamente isso. Eu estou perguntando aonde que está a fake news. Se houve, eu não estou dizendo que não houve. Está tudo misturado. Tem o seguinte, vamos tem separar lá, então. Tem lá quem faz a acusação, tem gente que vai aí para as redes sociais. Quem vai? Usando... Ele é muitas acusado de pessoas fake que news. estão Tá, sendo mas investigadas. cadê o crime de fake Mas, news? depois gente, a que você polícia falar, eu vou acusa concluir. ele. A Pois polícia é, minha acusa cara, ele. mas a polícia acusa, mas de quê? Aonde que foi cometida fake news? O senhor cometeu fake news. Ô, seu Lúcio, o senhor atropelou uma velhinha que estava atravessando ali a rua. Cadê a prova? Quer dizer, não tem prova. A coisa que está dizendo aqui é a seguinte: houve fake news, mas em que? Mas os ataques, Espera aí, Paulo, espera não, aí é ameaça. Vamos- Ataque é ameaça. Fake news é eu dizer que você é quando você não olha é. aqui, só para me colocar. E os ataques que partiram, depois tiveram que parar, porque a coisa começou a complicar para o lado lá do gabinete do ódio, o gabinete do ódio que todo mundo sabe onde funcionava, né? Foi denunciado esse gabinete do ódio. E essas pessoas aí ficavam replicando o que o gabinete do ódio colocava. Agora o seguinte, fake news é crime. Fake news é crime. Mas aonde que está a fake news? Eu estou perguntando, nem você, Paulo, nem Nayara consegue me dizer Mas, Paulo, é a aonde que... polícia que aponta Tá, aqui. Deixa eu te mas- explicar uma coisa. então Não, vamos tá. voltar à Aonde fita. que tá? A polícia- Vamos voltar a fita aqui Tá. para os mais Isso antigos. eu entendi. O que eu falei para você na a matéria? A polícia- matéria disse o seguinte: ele foi preso por ameaça e fake news. A fake news está lá, Aonde? elencada no a fake processo news no é falar alto. o seguinte, olha, não está aqui. Fake news é o seguinte, falar, o ministro fulano de tal fez tal coisa. O camarada que postou isso lá, ele não consegue provar o que ele colocou. Pois é, mas Ó, esse caso do Mato Grosso foi eu isso. também tenho críticas. Pelo que eu As sei, decisões foi do uma Supremo. injúria, foi uma difamação. Eu também tenho críticas, elas são absolutamente normais, né? A gente já criticou aqui o ministro Gilmar Mendes, Várias o vezes, ministro várias. Marco Aurélio de Mello, outros ministros do Supremo Tribunal Federal, questionando as decisões que eles tomam. Absolutamente normal. Agora, eu não posso levantar uma suspeita, ficar replicando postagens de caráter profissional com interesses escusos, escondidos, sem que eu me responsabilize por isso. Essas pessoas têm sim que ser responsabilizadas. Isso é ameaça, isso é difamação, isso é tudo qualquer coisa, menos fake news. Fake news é quando você informa algo como sendo verdadeiro, quando na verdade não é. Aí sim. Agora, estou dizendo que gabinete de ódio, esse negócio aí, isso aí, se você comprovar que houve a fake news, que ele disse que alguma coisa do ministro, que não é, aí, agora, o que está vendo aí é crime de opinião. Nesse caso do estado de Mato Grosso, de Paranatinga, houve, se de fato for comprovado, houve agressão no sentido de ameaça. Isso aí é punição. Não, e estão sendo comprovados porque várias pessoas foram presas, outras estão com tornozeleira. Mas e aí, o seguinte, a pessoa coloca um tornozeleira nela e ela quer o seguinte, desobedecer à justiça. Desobedecer à justiça.
tirar a bateria da tornozeleira. Espera aí, essas pessoas elas estão achando que são quem para fazer isso? Não pode fazer isso. Mas ser preso também, todo mundo tem que se submeter à lei. Ser preso, atropelando o devido processo legal também, aí é uma outra discussão que tem que ser aberta, não é? Agora, eu concordo, está com tornozeleira, você está sobre uma decisão judicial, você não pode rompê-la, nem a tornozeleira, nem a lei, nem a legislação. Aí eu concordo com você. Agora, o que eu quero dizer para você é que temos que, até de acordo com a nossa lei maior, que obedecer, temos que ter o devido processo legal, temos que saber por que está sendo preso. Agora não é chegar com os homens chegando na sua casa, no café da manhã, te levando porque você teria feito isso, teria feito aquilo, e ninguém consegue explicar o que o cara fez, entendeu? Isso, sim, na minha avaliação, é algo que deve ser, no mínimo, questionável. Agora, crime de ameaça é crime, insulto, essas coisas todas, tem que ser punido, tem lei para isso, inclusive. Bom, deixa eu voltar a falar da Câmara, só lembrando que daqui a pouco, após o intervalo, a gente recebe aqui a Notícia de Frente o secretário estadual de Fazenda, Rogério Galo. O papel de fiscalizador da Câmara de Vereadores de Cuiabá tem novas regras. O regimento interno da Casa de Leis foi mudado quanto à criação de composição das CPIs. A gente falou um pouquinho disso ontem no destaque do Lúcio. Vamos conferir mais a matéria do Antônio Carlos Silva. Olá, mais uma vez aqui na Notícia de Frente, nesse dia 24 de dezembro. Até então, qualquer CPI para ser criada aqui na Câmara de Vereadores de Cuiabá, independentemente da deliberação do plenário, dependia apenas da assinatura de 1/3 dos 25 vereadores. Mas agora, com a mudança no regimento interno da Câmara de Vereadores, uma comissão parlamentar de inquérito depende da aprovação da Procuradoria-Geral Legislativa para ser criado. O parecer do Procurador-Geral deverá considerar a legalidade e a constitucionalidade da CPI. Outra novidade aprovada também no regimento interno: se não houver um acordo entre os líderes partidários, entre os vereadores, de quem irá compor a CPI, a decisão vai caber ao presidente da Câmara, ele que vai deliberar quais parlamentares irão ocupar as funções na comissão parlamentar de inquérito. Ao jornal A Gazeta, o secretário de Gestão Administrativa aqui da Câmara de Cuiabá, Paulo Nascimento, disse que havia situações dúbias, por isso que houve a necessidade das mudanças no regimento interno da Casa para adequá-lo à Constituição Federal e à Lei Orgânica do município. Já vereadores da oposição disseram que as mudanças no regimento interno visam barrar a criação de CPIs para investigar a prefeitura da capital. Os vereadores de oposição ainda lembram que só na gestão atual do prefeito Emanuel Pinheiro foram criadas 5 CPIs aqui na Câmara. Lembrando que essas mudanças no regimento interno tiveram votos de 2 vereadores até então considerados de oposição à gestão Emanuel Pinheiro. O Wilson Quero, do partido Podemos, e Sargento Joelson, do Solidariedade. O voto dos dois foi bastante criticado pelo atual vereador e ex-candidato à prefeitura da capital, Abílio Júnior, do Podemos. Com apoio técnico de Wagner Silva, imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva, para a Notícia de Frente. A vocês e a que acompanha o programa, um Feliz Natal. Obrigada, Antônio. Feliz Natal para você também e toda a sua família. Então, a gente discutiu isso um pouquinho, inclusive foi do seu destaque ontem, né? Todo mundo ficou estarrecido com essa manobra da Casa dos Horrores, Lúcio Sorge. E agora o vereador vai ter que pedir autorização para poder fiscalizar, para poder investigar. Não tem muita novidade nisso, né? É uma prática lá da Câmara Municipal de Cuiabá. No passado recente, nós tivemos a oportunidade, em várias situações, de acompanhar isso, né? Lá na Casa dos Horrores, né? Então é o seguinte, aí aquelas figuras, né? Algumas daquelas figuras que foram
reprovadas nas urnas, estão querendo deixar aí mais uma marca vergonhosa no final dessa legislatura. É um absurdo, né? É uma aberração. O seguinte, o vereador que ele faz um requerimento para criar uma CPI, a instalação dessa CPI depende do seguinte, dele conseguir a assinatura de 1/3 dos membros da instituição, no caso aí da Câmara Municipal de Cuiabá. Agora vai ter que pegar o requerimento com o 1/3 das assinaturas, levar lá para o procurador da Câmara, que é ligado, que é indicado pelo presidente da Câmara, para ele dizer o seguinte, ó, pode ou não pode. Espera aí o seguinte, isso daí é a mesma coisa que caçar a independência do vereador. E aí? O vereador tem que dizer amém? É isso? Ele não pode fiscalizar? Ele não pode investigar? Quer dizer, isso daqui é o seguinte, é para dificultar, é para amarrar, como colocou lá na capa do jornal, como estava na capa do jornal A Gazeta ontem, amarrar a criação de qualquer CPI, de qualquer comissão investigativa lá, de qualquer fiscalização que se pretenda fazer. O seguinte, o governante tem que entender de que é importante ter oposição, né? O opositor ajuda, ele aponta aquilo que está errado, e aí é o seguinte, aí o executivo tem condições de corrigir aquilo. Não pode ter essa visão pequena, minúscula, né? De querer passar o trator em cima de quem não pensa como o governante de plantão. E o detalhe é que o governante em tela já foi parlamentar por muitos anos, né? Sabe a necessidade, a importância desse que é um dos principais, se não o principal papel do governante, especialmente depois da Constituição de 88, que é o de fiscalizar o executivo. E agora você tira essa prerrogativa, esse poder aí, a coisa fica mais complicada. Pois é, vamos ver o que a gente pode ter aí de esperança no próximo ano, hein, Lúcio, com essa nova legislatura da Câmara, Paulo Coelho também, porque já começa dessa forma, né, a renovação que se pediu. Vai ser difícil a oposição fazer o trabalho? Vai depender muito também da escolha, quem será o próximo presidente da mesa diretora, o próximo presidente da Câmara, não é? Ao que tudo indica, vai ser uma briga nessa disputa aí entre oposição, obviamente oposição e situação, mas é mais acirrada, não é? Porque, afinal de contas, a oposição elegeu um bom número de vereadores, tem o mais votado dentre eles, que é um nome colocado também para disputa. Já do lado situacionista, esses nomes que já foram colocados, ontem a gente falou de alguns aqui, Renivaldo, o Adevair Cabral e o, a princípio, queridinho aí do prefeito, que seria o Juca do Guaraná, que foi, né, até o final dessa legislatura, aí o vice-líder do prefeito na Câmara. O Juca do Guaraná também está correndo aí nessa, está articulando, buscando apoio na Assembleia, apoio de outros e tantos, para que se consolide aí o próximo presidente. Aí, se o Juca conseguir êxito, teremos mais do mesmo. Eu falava assim sempre, né, quando era o Justino Malheiros, que dificilmente teríamos um presidente da Câmara pior do que o Justino Malheiros, né, pela inércia. Eis que surge Misael Galvão. Quem inventou Misael Galvão? Como é cala-te boca, Foi né? pior do que o Justino. Aí me vem, eu não estou falando que será, né? Mas o Juca do Guaraná, por favor, né? Mas aí será o mesmo, a mesma linha. Eu estou dizendo nesse aspecto, não é pessoal, não. Tem nada contra o Juca do Guaraná, gente boa. Mas a linha é a mesma. Ele defende tudo. Sabores, dores, amores, cores. Defende tudo do Emanuel Pinheiro. E aí fica difícil fiscalizar, sendo que esse é o papel principal de um parlamentar. No caso da Câmara Municipal de Cuiabá, tudo que aconteceu aí nesse passado recente, né, nos dá a certeza absoluta de que a gente não pode achar assim, já aconteceu de tudo lá na Casa dos Horrores. Não, não aconteceu. Eles sempre têm um estoque de munição para surpreender a sociedade. Surpreender, assim, de forma negativa, né? Antes da gente chamar o intervalo, deixa eu aqui chamar só uma notícia do GD, falar aqui do Gazeta Digital, porque o Tribunal de Contas recomenda a proibição de festas em Cuiabá.
O Tribunal de Contas recomendou que a Prefeitura de Cuiabá proíba a realização de festas públicas e privadas no município, apesar de ser uma orientação. Em caso de não cumprimento sem justificativa plausível, o TCE informou que irá tomar medidas cabíveis para responsabilizar os gestores. A recomendação assinada pelo presidente do TCE, Guilherme Maluf, foi realizada após aquela festa rave no Parque das Águas, no sábado, que tinha muito mais de 300 pessoas, que foi aí, segundo a prefeitura, o que foi liberado. Públicas eu até compreendo, né, essa orientação, já que não é uma proibição. A privada, como é que vai ser essa fiscalização, sendo que a secretaria destinada a fazer isso aí mal consegue fiscalizar o Parque das Águas, os logradouros públicos? Como que vai ser a questão privada propriamente? Eu não entendi, fica meio vago isso. Mas o foco dessa recomendação do Tribunal de Contas do Estado é exatamente naquelas autorizações que a Prefeitura concede, tipo essa, dessa festa rave lá no Parque das Águas, porque lá a Prefeitura tem sim uma grande parcela de responsabilidade. Autorizou e não fiscalizou. Então, a Prefeitura tem sim responsabilidade. E essa recomendação aí do Tribunal de Contas do Estado, olha, é constrangedora para a Prefeitura de Cuiabá. Por que autoriza? Por que eu acho? Não, eu não estou falando no aspecto das reuniões privadas, que aí é uma consciência do cidadão, né? Mas naquilo que cabe à Prefeitura de Cuiabá autorizar, né, eventos públicos nesse momento, eu digo que é o seguinte, que é constrangedor pelo que aconteceu lá no Parque das Águas, né? Por aquilo que todo mundo teve a oportunidade de assistir. A Prefeitura de Cuiabá não precisava ter levado, isso daí é um pito, né? Cuiabá não fala assim, não fala? É um pito, né? É uma bronca. É um tonho. É uma bronca, entendeu? Que o Tribunal de Contas do Estado está dando na Prefeitura de Cuiabá. Deve-se culpar o prefeito? Não. Tem alguém lá na prefeitura que autorizou. Tem alguém que autorizou isso, né? E aí, essas pessoas não vão ser enquadradas dentro da responsabilidade delas? É isso que o Tribunal de Contas do Estado está colocando. Olha, fica esperto porque vocês podem ter que responder por isso. Gente, vamos então para um breve intervalo. Na volta tem entrevista com o secretário estadual de Fazenda, Rogério Galo.